Olá pessoal, boa noite, como vamos? Mais um sábado de estudos, né? Vamos dar início a mais uma noite de muito aprendizado e, em primeira mão, gostaria de agradecer a presença de todos, né? Hoje nós vamos fazer um programa diferente, né? Assim, Cíntia? É isso. Muito boa noite, sejam todos bem-vindos. Curtam, comentem, compartilhem, se inscreva no canal Enigmas do Outro Mundo. No programa Mundo Espírita. É isso? Então, pessoal, hoje o nosso tema vai ser perguntas e respostas. Nós recebemos muitas perguntas de forma offline, ou seja, nos nossos números privados, no WhatsApp, e algumas perguntas também que ficaram no ar, foram feitas direto durante o programa, e como a gente não tinha como responder específica no momento, naquela hora, então a gente escolheu o programa de hoje, nós escolhemos e sempre vamos fazer isso, né? Vamos fazer alguns programas, alguns temas específicos e nos intercalando com os questionamentos que são feitos durante o programa. Então a gente promete e a gente cumpre, né? Se fazem as perguntas, nós vamos escolher um tempinho, vamos escolher um dos programas para que possamos responder esses questionamentos, né? E tirar a dúvida. Às vezes a dúvida de um é a dúvida de muitos, né? Inclusive tem pessoas que, se não estiverem inscritas no canal, não conseguem deixar a pergunta. É verdade. Muita gente ainda não consegue, porque tem uma dificuldade de fazer a pergunta direto no chat do canal. Aí faz no privado. Verdade, verdade. Então, você começa com a prece. Eu adoro prece com a voz feminina. Então vamos lá elevar o nosso pensamento. Você que está aí em casa também, sentindo o amor, o carinho, os benfeitores espirituais que coordenam esse estudo, sentindo a nossa vibração com amor para fazer esse programa, com a presença e as bênçãos de Jesus, nosso guia e mestre, que damos início com muita harmonia e muita luz ao nosso mundo espírita. Que Jesus nos abençoe a todos. Que assim seja. Que assim seja. Bom, eu tenho que começar, já agradeci, mas eu vou continuar agradecendo, né? Eu acho que a gente deve isso a vocês, né? A gente é intercalado, abordado e as pessoas vêm falar sobre o programa, né? As pessoas vêm dizer que está gostando, então assim, o programa é de vocês, né? Eu sinceramente, eu não esperava essas abordagens, tantas abordagens, mas eu fico muito satisfeito da gente estar podendo atingir, chegar a esse público. E nem todos são espíritas, né? Não é interessante? É muito interessante. Inclusive, os questionamentos que tem aqui são muitos das pessoas que não frequentam a doutrina espírita, Isso. são simpatizantes. Eles querem, né, ter algumas curiosidades, né, que às vezes batem na porta de alguns espíritas que não têm coragem de fazer as perguntas no momento de um estudo na casa, porque, vamos dizer, esse daqui não estudou. Mas a gente vai fazer o possível para poder tirar essas dúvidas, tá bom? Então, agradecer a vocês. Agradecer e vamos lá, né? Bom, Cíntia, vamos lá. Olha só uma das questões. Eu não sou espírita. No entanto, tenho curiosidade em assistir uma reunião mediúnica. Posso? A princípio, não. Nas nossas duas casas, Emília e Malé e Obreiros da Vida Eterna, não. Normalmente não é permitido alguém que não seja espírita, alguém que não seja estudioso, que não entenda o que está acontecendo, frequentar uma reunião mediúnica. Qual é o objetivo? Por que você quer frequentar? Porque eu tenho curiosidade de saber, eu quero saber se é verdade aquilo tudo. Não temos essa pretensão de lhe mostrar a verdade. Você busca. Como eu disse aqui é um instiga, um chamamento para aqueles que querem conhecer a doutrina espírita e estudar mais. Então, naturalmente, normalmente, nas casas espíritas,
Não é permitido entrar uma pessoa que não faça parte do grupo. Porque tem a energia, tem a sintonia, aquelas pessoas estão ali interagindo, estudando há muito tempo para dar uma comunicação segura. Então, uma energia diferente pode atrapalhar a reunião mediúnica. E a gente tem que ter muito cuidado com as reuniões. Fala também, Ricardo. Semana passada nós falamos sobre mediunidade, que é um dos estudos da casa, e nós comentamos um pouquinho sobre reunião. Reunião mediúnica, os componentes da reunião mediúnica, né? E os componentes encarnados, os encarnados, né? Nós que estamos encarnados ainda. Então lá, os componentes, nós temos um grupo, uma reunião mediúnica, ela é composta por sustentadores, aquelas pessoas, você comentou muito bem sobre isso, que estão ali mantendo todo um cinturão energético, com vibrações, pensamentos bons, prece, né, direcionados todos à mesa ao trabalho mediúnico. Esse que nós chamamos de sustentação. Nós temos os dialogadores, que são aqueles que fazem o intercâmbio, que vai conversar, né, não com o médium, com o espírito, vai fazer esse intercâmbio entre a espiritualidade e o espírito, para que possa resolver, ou pelo menos tratar o seu problema, né? São os dialogadores. E nós temos os médios, que vão ser os instrumentos usados pela espiritualidade, os instrumentos que vão dar passividade aos espíritos que chegam, seja a mensagem chegue de forma escrita, seja na psicofonia, né? Então, assim, é todo um trabalho, isso dos encarnados, todo um trabalho unificado, com muita energia sendo trabalhado ali. Cada um tem uma função. Cada um tem uma função. Vocês imaginam, é uma questão de coerência. Vocês imaginam um curioso ali dentro? Né? Vocês imaginam a quebra que ia ter numa reunião dessa? Né? Não é uma brincadeira. Não é uma brincadeira. E tem mais, ainda tem a questão que eu nunca participei de uma reunião mediúnica. Eu começo a vislumbrar todo o trabalho. Como disse a pergunta, eu não sou espírita. Não sou espírita. Quer ver o quê? Será que eu não vou me assustar com essa situação? Com os relatos que chegam? Como é que eu vou receber? Eu estou preparado para isso? Então, antes de se perguntar, antes de ter essa curiosidade, nós precisamos nos informar, precisamos mergulhar nos estudos, entender como isso acontece e entender... É uma segurança para a nossa reunião e para quem está entrando, né? Porque como vai receber... Quando Cíntia comentou que nas nossas casas não acontece isso é um aconselhamento, um direcionamento do Espiritismo. Algumas casas que fazem essa abertura, a gente não está criticando, a gente não está querendo, não tem como impor, não tem como fazer, não é legal fazer a crítica, mas vamos levar para a questão do bom senso, né? Vamos levar para a questão do bom senso. É como você atender o médium, a questão do passe mediunizado. Algumas pessoas tentavam, como é que é isso? Olha, eu dou passividade e vou dar um passe em Cíntia. Aí Cíntia nunca botou o pé dentro de uma casa espírita. Nunca teve esse contato com o espiritismo. Aí eu estou mediunizado lá. Ou seja, eu dei passividade, né? Eu dei passividade e vou dar o passe. Eu posso trazer informações, eu posso fazer coisas, dizer coisas que ela não está preparada naquele momento para receber. Então, a questão de bom senso que o espiritismo leva para que isso, além das questões espirituais, a questão das energias. Isso. Então, não é aconselhável, não é direcionado. Então, o espiritismo não traz isso de uma forma... mas antigamente as reuniões existiam plateia. Com o tempo foi se moldando. Há um tempo para tudo, já dizia. Há um tempo para tudo, né? Toda a linha que nós temos é que sejam reuniões privadas com o máximo de 15 pessoas? Isso. Eu não ia nem falar a questão da quantidade de pessoas, eu falo da unidade. Sim. Né? Um pensamento de... Que Allan Kardec orienta que o grupo mediúnico se visitem, né, nas casas para afinizar, para ter esse laço realmente... Um laço fraternal. Porque eu médium, preciso confiar no dialogador. Eu, dialogador, preciso confiar no médium, que precisa confiar na sustentação. Isso. Unidade, né? Isso é extremamente importante. Vocês imaginam na hora de um trabalho mediúnico,
eu com um pensamento diferente, um pensamento diferente do dela, ou seja, eu olhando para ela dizendo assim, menina, ela tá mentindo tanto. Aquilo é ela mesmo, não é Será que é ela? Então, assim, isso quebra, né? Quebra toda a unidade do grupo e o trabalho ele realmente vai ficar deficiente. Vocês não têm ideia do que é as energias, né? Como são importantes, criadoras, de manter aquele ambiente. Por isso que precisamos até, por orientação, nos visitar, comer um cafezinho com bolo. E a gente só falou da parte física, né, dos encarnados. Mas a gente tem todo um preparo dos desencarnados para que essa reunião aconteça, né? A reunião começa antes, bem antes, né? E é claro que vocês com o tempo vocês vão entender que até os sintomas de aproximação pode acontecer 1 ou 2 dias antes para cada médium. Como é isso, Ricardo? Pode haver sintomas de aproximação. Alguns médios já começam a sentir essa aproximação 1 ou 2 dias antes. A espiritualidade já começa a aproximar aqueles que têm condições de receber o atendimento na casa. Qual é o espírito, qual é o médium, né? Isso, então assim, é todo um trabalho, né? Um trabalho que é feito pela espiritualidade para que dê certo. E a gente vai atrapalhar? Né? Que nós somos, né, perturbados, nós vamos atrapalhar um trabalho tão bem feito, tão belo, tão magnífico como esse trabalho da espiritualidade. Então a resposta é que não. Por curiosidade nunca e mesmo que seja de uma forma, não, eu quero ajudar, então tem que estudar para você trabalhar, entender como tudo acontece, qual a sua... o livro dos espíritos, o livro dos médios. Para que você saiba como ajudar na reunião, né? Como fazer parte do grupo, como você vai falar a mesma linguagem do grupo naquele momento. Então, e aí, Ricardo, a próxima pergunta eu vou ler para tu. Eita! Em um dos programas, vocês falaram que em todas as religiões existem médiuns. Então, por que é preciso ser espírita? Pois é. É uma decisão. Eu já fui indagado, né? Sobre a questão de existência, como a gente entende dos espíritos, e ou não existência dele. Mas quem estuda a espiritualidade, os espíritos de uma forma geral, quem estuda em companhia com os espíritos, somos nós do espiritismo. Então, assim, falar dos espíritos, da espiritualidade, para a gente é uma coisa tão simples, porque não é algo sobrenatural, como algumas denominações religiosas, algumas pessoas que não são também, e acreditam, não é algo sobrenatural. O espírito, para a gente, não é algo sobrenatural, é algo extremamente natural. De tanto que estudamos isso. É algo que a gente entende que é algo que faz parte das nossas vidas. Eu não tenho um espírito, eu sou um espírito, eu tenho um corpo. Não é isso? Então, olha só, falar do espírito é algo corriqueiro. Falar das atribuições do espírito, a forma que ele pode chegar até a gente, como podemos chegar até ele. Então, é um estudo que nós fazemos diário sobre isso. Então, vai ter médium em outras religiões? Vai. Mas com segurança e sabendo o que está fazendo, é a doutrina espírita que explica. Então, você pode ser médium em qualquer outra religião e vir estudar na doutrina espírita. Nos estudos, nas casas espíritas, online, seja onde for. E não necessariamente precisa ser espírita. Se você é médium, não quer ser espírita, ok. Só estude o livro dos médios, estude a doutrina espírita para entender o que acontece com o seu corpo. Por que eu estou sentindo isso? Por que eu estou ouvindo isso? Por que da minha boca sai voz que não é a minha? Porque como acontece isso? Tudo isso nós explicamos aqui. O que vejo, o que sinto. Então, é muito comum as pessoas nos procurarem nas casas espíritas, querem entender o que acontece com elas mesmas. E a maioria delas, com o tempo, as que conseguem estudar um pouco e que querem estudar um pouco, elas começam a entender que é algo que você vai viver normalmente com isso, né? Vai ser algo que vai acompanhar e você entende que não é louco, né? Que você entende que é algo natural. Então isso é muito, muito benéfico para cada um de nós. É tão comum as pessoas chegarem à nossa casa dizendo, porque eu vejo, eu ouço, eu sinto. O que é isso? Tire isso de mim. Não é tirar.
Não é tirar. Vocês imaginam o seguinte, né? Você imagina o seguinte. Cíntia tem ela tem uma capacidade de manter esse diálogo com a espiritualidade. Aí você acha que o espírito vai procurar quem? A ela, que tem essa facilidade, ou a mim, que sou uma pedra? Né? Ou a mim, que sou uma pedra? Vai procurar alguém que possa dar voz a ela, que possa ouvi-la. Então é dessa forma que a espiritualidade age. Vai procurar pessoas que têm uma mediunidade mais aflorada para que essa comunicação aconteça, flua, né? Flua. Então é dessa forma que, porém, algumas pessoas ainda não sabem que essa mediunidade está aflorada. Algumas pessoas não têm essa consciência por questões culturais, por N questões. E aí houve espíritos em todos os lugares, dá passividade em qualquer todas as lugar, épocas, né? No trabalho, em casa, não conseguem saber como parar isso. E não é o que ele falou, cortar, é educar-se. E é na doutrina espírita que você vai se educar. É aqui que tem ensinando como você vai educar, como você vai fechar sua mente e só deixar entrar na hora que for necessário. Que no caso nosso é na hora da reunião mediúnica. E a gente consegue deixar que venha a mensagem e a gente passar a mensagem à frente. Não é coisa do demônio a passividade. A comunicação não é coisa do demônio. É apenas uma comunicação com outro plano, com uma pessoa que está em outro mundo, uma pessoa que está no mundo espiritual apenas sem o corpo. Cíntia vai continuar Cíntia, Ricardo vai continuar Ricardo em outro plano e apenas a gente vai se comunicar com essa pessoa. Por que não? Dessa forma, a gente vê essa dificuldade de entendimento que médios existem em todas as épocas da humanidade, em todos os momentos, né? As comunicações existiram sempre. Como foi que Moisés recebeu os 10 mandamentos? A primeira psicografia, né, de forma direta, a gente comenta que é de forma direta, porque não houve necessidade de um braço, de uma mão para que pudesse escrever, então foi uma psicografia de forma direta. E a gente entende os profetas como médios que recebiam mensagens. Então, são situações de todas as épocas existiram. Os que foram tidos como feiticeiros, queimados em fogueiras, porque traziam mensagens. Porque ouvia. Né? Porque ouvia, porque sentia algo diferente. Isso aconteceu com Joana d'Arc, o sofrimento que ela teve por ter essa mediunidade. Dizia a coisa que ia acontecer tal dia, tal hora, acontecia. Ia para a guerra, dizia, não vá por esse caminho, é esse outro caminho. A história dela é muito linda também, de mediunidade. Então, sempre existiu. Só que agora, há menos que 200 anos, há 200 anos é que isso foi estudado, é que isso foi colocado em livros, é que isso vem explicando como acontece e por que acontece. Novamente falando isso. E está lá no livro dos Espíritos, no livro dos Médiuns. E quando você falou que há espírito e que as pessoas têm dúvida se há ou se não há, primeira questão do livro dos Médiuns. Há espíritos? Então, se você não tem um livro dos médiuns e quer estudar, procure uma casa espírita. Adquira o livro. Primeiro, você estuda o livro dos espíritos. Aí, se você estiver aqui nesse programa pela primeira vez, tem outros 4, 5 programas aí. Você começa lá desde o número 1 para você entender melhor se você não é espírita e se você chegou aqui no canal. Essa abordagem sobre mediunidade é algo que chama muita atenção. Porque vocês imaginam, culturalmente, o que pode acontecer de forma errônea, de uma forma atabalhoada, né? Eu começo a ouvir, eu começo a sentir e eu procuro logo uma ajuda, ou então dentro da minha... Que tipo de ajuda eu vou procurar? Ou então dentro da minha denominação, você falou, você vai dizer, são demônios, né? Então, de que forma eu vou ser tratado dentro dessas denominações? Que força Deus teria dado aos demônios, que ele consegue se comunicar, e meu pai e minha mãe que não conseguem, não é? Então, aí dessa forma, a gente entende que o direcionamento que pode ser dado a essas pessoas pode ser catastrófico, pode ser algo assim muito danoso à vida das pessoas. Quantas crianças que dizem que porque eu falei com meu avô, eu vi meu avô, eu estava com meu coleguinha invisível, né? Meu coleguinha invisível,
E né, essa coisa de menino, é criação, e às vezes se perpetua da criança à adolescência, da adolescência à maioridade. Então, assim, dependendo de como você atue com isso, dependendo da frequência, pode ser muito danoso. Por isso a necessidade de procurar um encaminhamento, um estudo sério sobre isso, para que a gente possa conviver com isso de uma forma natural e de uma forma sadia. Então é isso que a doutrina espírita prega para aqueles, de uma forma geral. A gente não quer, o espiritismo não quer que todos se tornem espíritas. Não há necessidade disso. Cíntia comentou, você pode ser um católico, você pode ser um protestante, você pode ser de outra denominação, frequentar o espiritismo, entender um pouco sobre a vida, sobre a espiritualidade, e frequentar normalmente outras denominações. Você vai começar a enxergar as coisas de uma forma diferente. Isso aí é fato, né? Mas não quer dizer que você seja... eu estava comentando essa semana sobre a questão do espiritismo, que é muito engraçado. Né? É muito engraçado. A gente no espiritismo é uma questão de conscientização, já ouvi falar várias vezes sobre isso aqui. Então, se você chega na casa espírita, ninguém vai perguntar a você se você é casado, sua opção sexual, do que você gosta, se você ainda bebe, ninguém vai te perguntar isso. Ninguém vai estar preocupado, ou não deveria, ou não deve, estar preocupado com as suas opções de vida. Agora, é claro, com o tempo você vai começando a consciência, vai chegando aos poucos, como diz Joana de Ângeles, ela vai crescendo, né? Você vai construindo esse ato de consciência, então você vai tendo outros direcionamentos para a sua vida. Né? É isso. Então isso é uma questão de tempo, uma questão de conscientização, não imposição. Você só entra na casa espírita se você for casado. Não. Se você tiver uma relação homem e mulher. Não. A escolha sexual é nossa, é individual, é una. A gente não tem que dar satisfação ao outro. A gente luta para se entender. Isso. A gente luta para se melhorar e não o outro. Né? Isso é muito importante. E eu ia dizer que o estudo do Livro dos Médiuns, lá no Obreiros da Vida Eterna, Zona Norte de Natal, acontece às quartas-feiras. Que horas, Ricardo? A partir das 19 horas. Nós Pode temos vir estudos. estudar. São vários estudos, né? Quarta, quinta e sexta. Quarta, quinta, sexta e domingo, né? Quarta, quinta e sexta sempre às 19 horas e no domingo a partir das 15h30. Então, isso Obreiros, mas domingo amanhã, dia 11, tem o que no Obreiros, Ricardo? Dia 11 vai ter a Festa das Mães, né? O que é Festa das Mães? Vai ser diferente, vai ser arte. Arte espírita. Teatro, música, poesia... Porque a gente entende que a mensagem ela chega, e todos nós sabemos, de formas diferentes. A música leva a mensagem, a poesia leva a mensagem, a poesia, a música, a arte, o teatro, tudo leva a mensagem. E quando a gente diz arte espírita, é porque a gente usa esse meio artístico para levar essa mensagem. E no Dia das Mães a gente não poderia perder essa oportunidade. Exatamente, né? A arte que eleva, né, o espírito. A arte que eleva o espírito. Então a mensagem chega. Agora eu vou te pegar, né? Vou fazer o questionamento. Então, um dos questionamentos, né, que nos fizeram é que se existe diferença entre alma e espírito, né? Alma e espírito. O que é que você acha? Existem. A gente usa a palavra alma para denominar o espírito encarnado. Sim, a alma de Cíntia está aqui. E espírito é quando a pessoa desencarna. O espírito do meu pai, o espírito do meu avô. É essa a diferença. Mas de uma forma geral, se você disser... É tudo a mesma coisa. Se você disser o espírito de Ricardo, que ele está encarnado ainda estou, né, até esse momento, não vai mudar o contexto. Né? A gente quando fala alma, direciona a alma é porque a pessoa ainda está encarnada. Mas é só uma forma verbal de comunicação. Para organizar, né? As coisas. Mas de certa forma, a gente não tem diferença. O espírito encarnada ou desencarnada. O espírito vai desencarnado e encarnado sempre alma. Então, e aí, tipo, a gente está encarnado nessa terra e somos, que você falou, um espírito com uma vestimenta de carne. Aí, se vai para outro orbe, é outra vestimenta, é outro tipo de matéria
que o espírito, né, veste para poder seguir a sua evolução. Cada mundo tem as suas necessidades, ou melhor, cada espírito, cada pessoa, cada alma vai para o orbe que precisa, né, algo que precisa desenvolver lá, que precisa evoluir, que precisa aprender ou ensinar. E eu gosto de dizer que a gente ensina e a gente aprende o tempo todo. Tem uma questão aqui que vem da área da mediunidade, eu vou pular umas questões para a gente não fugir da questão da mediunidade. Então, um dos nossos, né, uma das pessoas que nos acompanha perguntou: se eu não desenvolver a mediunidade, o povo é danado para chegar e dizer assim: você tem uma mediunidade forte, tem que desenvolver, tem que trabalhar. Há perigo de enlouquecer? Não. Depende da abordagem, né? É isso. Depende da abordagem. Quando você fala em... Eu acabei de comentar, eu escolhi essa questão, eu pulei algumas questões propositalmente. Por quê? Porque a questão de enlouquecer vai depender da abordagem que você der ao tema. Se você está dentro de um direcionamento aonde acha que isso é coisa do demônio, que você está perturbado, que o demônio já está lhe falando, está levando coisas ruins para você. Aí você vai, a família pode levar você para um psiquiatra, pode levar você a tomar remédios. Então, assim, no começo, isso pode dar início a um processo muito complicado, né? Então, precisa ser investigado essas situações. Quando a gente fala de mediunidade, não vai enlouquecer ninguém. Agora, a gente precisa entender, você passar pela medicina para saber se é um distúrbio orgânico. E até a gente orienta isso na casa espírita. Procure cheguei, médico. sou médico, que eu faço? Peraí. Vamos analisar tudo que acontece contigo. Vamos analisar o que é que você sente, de que forma, vamos ver se há veracidade nessa situação, ou se o que pode ser algo orgânico. Se for algo orgânico, você vai ter que procurar a medicina tradicional, né? Porque já chegaram várias pessoas dizendo isso, que era médio, que via, tá na reunião, vê alguma coisa e outra, e quando senta para dar passividade, não consegue. Não era mediunidade. Não era mediunidade, que existem algumas diferenças que existem algumas medicações que podem dar... alucinações. As medicações podem trazer alucinações. Existe uma coisa chamada processo de obsessão, que também pode trazer algumas visões. Então, assim, precisa ser estudado o caso a caso. E tudo que lhe preocupa muito, tudo que você coloca naquilo na cabeça, pode causar loucura. A perda de um ente querido, a situação financeira, o que mais? E às vezes você já tem uma predisposição. O pessoal fala sobre... Aí precisa de um gatilho a ser utilizado. Ou seja, eu já tenho uma predisposição, algum problema. Então, às vezes até vem de uma questão genética, né? E com o tempo, você já ouviu falar que o povo estudou tanto que ficou louco? Não foi porque estudou tanto. Aquilo foi só um gatilho. Você podia ter trabalhado tanto, você podia ter bebido tanto, você podia ter sofrido tanto e poderia ter desenvolvido, né? Quantas pessoas chegam na casa espírita para o atendimento fraterno porque alguém morreu, alguém desencarnou e aquilo chega num processo trouxe exatamente lastimável. E a pessoa completamente fica fora de si. Então, você pode sim trazer algo que foi desencadeado, mas não necessariamente, não foi porque estudou, não foi porque isso, nem porque aquilo. Aquilo foi só, vamos usar uma palavra, um empurrãozinho que desencadeou, foi um gatilho que desencadeou e você começou a sofrer daquele processo de uma forma mais contínua. Aí tem que o quê? Você vai ter que procurar todas as ajudas, seja igual eu estava conversando com uma amiga, uma coisa... Caso. Eu estava conversando com uma amiga assim, eu tô com pressão alta, mas eu não tenho ninguém na família, eu fiz o exame da esteira, eu fiz exame do coração, não tem nada. E o que desencadeou essa pressão alta? Não é? Então, são algumas coisas que desencadeiam a pressão alta, a loucura. Não é uma coisa que tá lá e você ficou assim. São coisas que, durante a sua vida, vai desenvolvendo, né? Desenvolvendo, né? Principalmente se tiver algum fator genético, e tem que ter mais cuidado, né? Então, a questão da mediunidade é só mais uma situação que, bem trabalhada,
nós vamos conseguir conviver com ela de uma forma muito tranquila. Mais tranquila do que se pensa, né? Independente do meio. Um exemplo, pandemia. Vários centros, a maioria, claro que isso também é uma orientação de Allan Kardec. Viver no mundo de acordo com a legislação do mundo que você vive. O que foi orientado para nós? Fechar o centro. O que a gente fez? A grande maioria fechou o centro. Eu conheço 2 médiums e vários outros que estão no Obreiro desde a sua fundação. 30 e poucos anos que elas estão e que trabalham na reunião mediúnica. Fazem a reunião mediúnica. Elas ficaram a pandemia tranquilas em casa. Tipo, elas não fizeram sessão de reunião mediúnica em casa? Não. Elas enlouqueceram porque não estava dando passividade? Não. Mas tiveram médios que não conseguiram ficar sem dar passividade. Porque dizia que precisava trabalhar, porque dizia que estava ruim. Isso é um médium, me desculpem, os médios que precisam estudar mais um pouquinho. Que precisam se conhecer e controlar, educar. Acho que a palavra certa é essa. Educar a sua mediunidade. Então, não é a mediunidade, é a forma que o médium, né, leva a sua mediunidade. Então, essa questão da mediunidade não dá um programa, vamos fazer um programa. Mas não dá um programa só. Vai 2. Né? Mediunidade, a gente vai falar, a gente dá para fazer um estudo assim de uns 2 anos. É verdade. Né? Então a gente vai pensar nisso, né? Vai trazer sempre que puder, trazer os primeiros apontamentos. A gente está fazendo os programas com os apontamentos muito superficiais, devido assim as necessidades que algumas pessoas têm de começar a conhecer o Espiritismo. Mas a tendência é que a gente vai se aprofundando gradativamente nos assuntos, né? E que a gente possa trazer, elucidar esses questionamentos das pessoas, e que com o tempo a gente consiga mergulhar um pouquinho mais, né, nesses assuntos. Eu mando o link do programa para todo mundo. E eu cheguei na casa da minha cunhada esses dias, ela disse assim: você não mandou o link do programa para mim. Eu disse: como pode? Vamos desenvolver, vamos, como é que se diz? Compartilhar o link do programa com mais pessoas que não são espíritas. Muitos espíritas assistem, isso é muito bacana. Mas tem muita gente que não é espírita. Até eu vi lá nos comentários. Estou aprendendo muito, não sabia disso. Então, você também pode fazer esse trabalho de compartilhar. E eu já estou compartilhando com as minhas cunhadas todas. Que Mas encarnar é morrer? Não. Ela é rápida, né? Por que não é? Vamos lá. Morrer, eu costumo dizer, é a falência dos órgãos, né? Quando a gente morre, deixou de funcionar todos os nossos órgãos. Quando tem alguém em coma, como é que faz? Parou os rins. Aí vai parando. É a falência dos órgãos. Morrer é quando acontece a falência dos órgãos. A vitalidade, cessa a vitalidade da pessoa. E desencarnar é quando o espírito é desenlaçado, desprendido do corpo de matéria. E como isso acontece? Que necessariamente não acontece, não necessariamente acontece no momento da morte orgânica. Isso. Né? Pode demorar um pouquinho mais. Então, a gente não... Claro que a gente em 10 minutos não vai entrar nesse assunto, porque é um assunto que precisa de um aprofundamento, mais um assunto que precisa de aprofundamento. A gente vai especificar um programa falando sobre morte, né? Que é vida. Que é vida, mas a gente vai especificar, porque a gente vai poder entrar nesse programa, falar um bom tempo sobre isso, mas que a gente consiga fazer essa diferenciação entre a morte física e o desencarne. E a gente sempre fala desencarne porque eu acho que é um hábito de linguagem. É nosso vocabulário. É isso. Mas não necessariamente ao morrer a pessoa desencarna. Há um trabalho, há um processo. Por isso que quando alguém morre, a gente sempre pede prece, né? Para que a espiritualidade... Aí tem várias questões que a gente vai falar no programa sobre morte. Sobre morte. Então, entendido. A morte física vai acontecer. Tudo que é orgânico vai acabar tendo sua morte física. Agora, o desencarne é mais atrelado ao espírito. O desencarne está atrelado ao espírito. O desenlace, a separação do corpo físico, o retorno à espiritualidade, à erraticidade. Então, o que acontece? É esse... O corpo espiritual da pessoa... E desencarna. Desencarna. Apenas um laço. A espiritualidade
desenlaça. É como se fosse um laço e ele puxasse o laço. E aí a gente vai... É lindo morrer, gente, quando for a hora. Hoje não. Eu não tenho pressa. E eu vou falar, a gente vai falar, nós vamos falar disso no outro dia. Mas realmente eu tô falando sério. É lindo, porque tira o laço e o espírito vai para onde o seu pensamento leva. É muito bonito isso. Então você não morreu, o seu ente querido não morreu, você vai ver ele noutra oportunidade. Isso é consolo. Consolo. Morte é vida. Então a gente vai falar sobre isso, né, Ricardo? Você imagina que se só existisse isso aqui que a gente está vendo, né? Seria muito superficial. Aí quando alguém me disse, mas Cíntia, não existe, eu digo, a morte, a vida depois da morte. Eu disse, e por que Jesus disse, daqui não sairás sem pagar o último centil? Aí a pessoa errou a vida inteira, morreu bruscamente. E aí? O que Jesus disse não é verdade? É para você pensar e buscar mais sobre isso. E a gente vai falar sobre morte, sobre mediunidade. O que mais a gente ainda vai falar aí nos programas? Assunto que não falta. Não falta. Então, para fechar, vamos lá numa última questão. Assim que morrem os espíritos, já podem se comunicar? Sim e não. Sim e não, né? Sim e não. Todas as vezes que tiver uma pergunta, a gente vai dizer sempre. Eu vou começar a responder. Vai. Quando há o desencarne, existe um momento de turbulência, né? Todo desencarne, seja ele de forma brusca, ou seja ele de forma tradicional, mais lenta, existe um momentozinho de turbulência. Essa turbulência, esse momento de adaptação, ele depende muito do nosso estado moral, a gente costuma dizer que estudar André Luiz é se preparar para a morte. Né? Eu adoro André né? Luiz. André Luiz é se preparar para a morte. Quero só saber se eu vou estar. Que ele vem nos dizer tudo o que acontece após. Né? André Luiz tem ele tem essa proposta. Então, o que acontece? Esse momento de turbulência pode ser mais rápido, pode ser mais demorado, pode ser mais lento, ou mais. Então, depende muito da condição de cada espírito. É claro que no momento que a gente vai falar muito sobre isso, pode variar da morte brusca à morte mais. Já comentei, a morte mais tranquila, que é a morte. Vai morrendo aos poucos, né? Os órgãos vão falindo. Então, existe algumas diferenças. Né? Segundo a espiritualidade, existem algumas diferenças. Então, essa comunicação, ela depende muito do estado do espírito. Então, é como você, olha só, tem até um exemplo bem interessante. Você acorda, Cíntia, como é que você acorda? Você acorda atabalhoada, chateada, aborrecida ou tonta? Ou tranquila? Tomando algo e meditando. Só ela, viu? Eu não. Só ela, viu? Porque geralmente algumas pessoas acordam, né? Acorda de que forma? Às vezes você tá num sono tão gostoso, aí alguém chega e faz: levanta! Acorda, tá na hora! Minha mãe dizia assim: Ricardo, já são 6 horas da manhã. Quando eu levantava, que escova dentro que eu olhava, eram 5 ainda. Mas ela sabia o quanto eu era lento. Eu tenho um tio que eu chamo de irmão, que ele diz assim: acorda, assim, os passarinhos não devem nada a ninguém, estão tudo cantando. Você deve tanto. Então, olha só. Então, vocês imaginam alguém acordando de uma forma diferente, uma forma rápida. Você não acorda meio atabalhoado, meio tonto. Então, essa forma de chegar, existe uma readaptação. Há uma necessidade da readaptação do espírito. Muitos nem sabem que desencarnou. Isso, um tempo enorme com o peso do corpo, e de repente você tá livre. Peraí, o que aconteceu, né? Aí tem um detalhezinho que as pessoas perguntam sobre essa questão de a comunicação vir rápida. Ora, para cada espírito pode demorar ou não? Pode. Pode demorar, pode não e pode nunca vir essa comunicação. Depende de vários fatores. Porém, a gente esquece de um detalhe com relação à demora. Eu tô no espiritismo, quer dizer, 15 anos, sei lá quantos anos, nunca recebi nenhuma comunicação do meu avô, por exemplo. Não é porque não havia necessidade. Então, olha só. O tempo para a espiritualidade não existe. Existe para a gente. Quem criou a contagem do tempo fomos nós. A gente que conta o tempo, relógiozinho, 60 minutos e 1 hora e tal. Nós que contamos o tempo, dia, mês, ano. A espiritualidade não existe essa contagem de tempo. Existe um tempo mais, uma situação mais rápida
e pode ser uma situação mais demorada. Então o tempo não vem o caso. Não vem o caso para a espiritualidade. Então essa comunicação ela pode vir de uma forma mais rápida. Depende muito, né? Mas alguém está pensando aí. Mas Chico trazia... A gente comentou até sobre o estudo semana passada. Trazia as cartas consoladoras para as mães de Chico. As mães que estavam lá. Qual a necessidade? Chico era Chico, não se discute. E qual a necessidade? Consolo. Né? A necessidade do consolo. Naquele momento, depende do desespero, depende da situação que aquela pessoa que ficou. A espiritualidade pode sim abrir não digo uma exceção, mas ajudar a consolar quem ficou. Num momento tão desesperador. Mas não foi assim que morreu. Então, no geral, cuidado, respeito, carinho com aquele que desencarnou, que está passando por aquele processo de despertar sem o corpo físico, que passou muito tempo, né? Quando a pessoa passou muito tempo, respeito por quem foi e por quem ficou aqui, né? Que a gente mexe com o emocional da pessoa. Olha, seu marido tá aqui, morreu agora, tá aqui no meio. Que necessidade tem isso? Independente da crença... Independente da crença do direcionamento, o interessante é que se respeite, que se faça preces para que esse espírito seja bem direcionado, mesmo com nossas imperfeições, mesmo sabendo tudo que nós praticamos aqui de forma errônea, que independente da situação, que ele possa ser recebido, direcionado, que encontre a luz, encontre o respaldo, encontre o acolhimento. Então isso é importantíssimo. Então isso a gente não pode abrir mão disso, né? Exatamente. Não pode abrir mão disso. Então e é uma certeza que nos consola é que não se acaba. A vida não cessa. Né? E a morte é o jogo escuro das ilusões. Ilusão porque não existe a morte. É vida. É vida. Então concluímos a primeira parte de questionamentos, né? Das questões que nos chegaram. Concluímos uma partezinha. Foram tantas. A gente escolheu assim algo que viesse responder mais de uma questão, né? Então são muitas, e a gente só tem a agradecer. Pode mandar, viu? Mande à vontade, pode ficar à vontade. A gente vai fazendo uns conjuntos de selecionando e vai falando sobre o assunto e estamos abertos, né? Estamos abertos sempre. Não esqueça, comente, compartilhe e se inscreva no canal Enigmas do Outro Mundo. Um abraço muito carinhoso, obrigada a todos os amigos que estão todos os sábados e ainda fazem isso, curtem, coloca coraçãozinho e manda para as outras pessoas. Eu não faço coraçãozinho não, porque não fica muita graça não. Então só tenho a agradecer a vocês, né? Agradecer mais uma vez e eu vou fazer a prece. Porque é justo, né? É justo, né? Vamos dividir Tem alguém em algum lugar ouvindo esse programa que gosta de ouvir a prece de um homem, da voz de um homem. Tem gosto para tudo, né? Muito obrigada, gente, e até a próxima. Vamos serenar nossos pensamentos, acalmar nossos corações, para que possamos alcançar aquele ponto de luz que nos leva à espiritualidade amiga. Aquele ponto de luz que nos direciona, que nos atrai e faz com que nós possamos abraçar todos os espíritos de boa índole, de bons direcionamentos, a nos intuir, nos levar à nossa evolução de forma mais tranquila, que possamos percorrer as nossas estradas, nossos obstáculos de uma forma mais firme, sabendo que precisamos passar por elas. Que esses obstáculos nos apareçam, mas que nós possamos tirar nosso aprendizado de tudo que nos aconteça. Que possamos sempre estar agradecendo a Deus pelos momentos bons e pelos momentos difíceis que nos chegam. Porque são nos momentos difíceis que nós entendemos melhor a existência de Deus, que nós entendemos melhor a existência do próximo, que nós entendemos melhor a nossa existência. Então, agradecer sempre é necessário. Que assim seja. Que assim seja. Tchau. Silêncio. Silêncio que cura. Teve o riso fácil, o
lar mais bonito. O tempo sorria no toque bendito. Olhos brilhavam ao me ver chegar. Eu fui amada sem precisar falar. Mas meus passos foram se afastando das mãos que rezavam do bem que eu era. Erros sutis, depois tão gritantes. Me perdi em mim, tão arrogante. Cada noite negava meu nome, fingia luz onde havia fome. E aos poucos fui deixando morrer o que de mais puro havia em meu ser. E cada gesto meu tão inconsciente rasgava laços feitos com amor. Pensei ser livre, fui negligente. Troquei abrigo por vapor. Fui caindo, fui gritando sem saber pra quem chamar. Onde a dor me despia, onde ninguém queria olhar. E no meio desse escuro algo em mim se lembrou de quem me esperava. Quem me esperava. Chorei o orgulho em pedaços no chão. Senti a vergonha cravada na mão. Toquei memórias que sangravam e todas as vozes que eu silenciava. Os dias sem tempo, os anos iguais, gritando em mim meus próprios ais. Toquei o fundo do que sou e ali meu ego se calou. Fui caindo, fui gritando sem saber pra quem chamar. Onde a dor me despia, onde ninguém queria olhar. E no meio desse escuro algo em mim se lembrou de quem me esperava. E quando aceitei o que fui, o céu desceu pra me buscar. Almas que um dia eu feri vieram só pra me amar. Por tanto tempo eu fugi de mim, mas você nunca partiu. Agora lembro cada toque, cada palavra que deixei. Entendo enfim o que é amor, pois mesmo caindo eu não fiquei. Aprendi que a dor ensina, mas o amor é quem transforma. E mesmo nos dias sem cor, era ele quem me aguardava. Fui caindo, fui gritando sem saber pra quem chamar. Onde a dor me despia, onde ninguém queria olhar. E no meio desse escuro algo em mim se lembrou de quem me esperava. Sons do além, notas da alma. Quando a luz enfim me tocou, não foi castigo, foi abraço. Tudo que perdi se refez no silêncio do recomeço. Agora eu volto mais leve, mais inteira, com a alma lavada, com a calma verdadeira. E sei que alguém sempre espera. Quem me esperava.